Bem, agora nós vamos entrar, né, finalmente nos ensaios de dissolução. Então, sem dúvida, é um dos ensaios mais importantes para saber se uma apresentação é uma preparação sólida, tem eficácia terapêutica, né, pelo menos do ponto de vista in vitro. Então, a velocidade, né, com que esse princípio ativo liberado, ele é expressa dentro do ensaio de dissolução, né, dessas formas farmacêuticas, porque está ligado à formulação do comprimido, né, na questão da forma cristalina, se é a forma cristalina, se é um amorfo, né? Então, existem N fatores ali que pode interferir, sim, na solubilização agora desse princípio ativo no meio. Aqui nós temos a foto, né, de um dos dissolutores que nós temos no laboratório. Esse aqui, né, você consegue fazer 8 simultaneamente. Então, aqui você coloca a haste, né, e aí ao invés agora dele fazer movimentos verticais, ele vai fazer movimentos giratórios, né? E a gente coloca uma unidade por cuba. Então, a mesma coisa, a gente tem aqui um banho, tá? Então, nesse banho também controlado a 37 graus. E aqui dentro, né, dessas cubas, a gente vai colocar o meio que foi indicado, o meio e o volume, né? Às vezes esse volume, ele pode mudar de monografia para monografia. Bem, então esse tipo de teste é aplicado a todos os comprimidos, qualquer que seja seu princípio medicamentoso. Entretanto, a gente tem, né, maior interesse aqueles que são pouco solúveis em água, principalmente, porque é a questão desafiadora mesmo de você desafiar o seu princípio ativo. Então aqui é o aparelho também que a gente tem um dissolutor, só que esse aqui é de uma prova só, tá? Lá do nosso instituto. Então aqui a gente tem um banho, aqui a gente fixa, né, a cuba. E aí a gente, né, vai colocar aqui o aparato, que a gente vai ver um pouquinho dos aparatos, o que vai fazer esse movimento giratório. Então, normalmente, né, o método ele vai empregar grandes volumes, cerca de 5 a 10 vezes maior do que o requerido para saturar o meio, né? Então, aí a gente vai discutir um pouco em aulas posteriores essa questão da seleção do meio, né, do volume e etc. para um ensaio de dissolução. E ele, sem dúvida, é um ensaio que tem uma melhor relação in vitro em relação ao in vivo, né? Então, aqui a gente tenta realmente ver a proporção da liberação desse princípio ativo, porque aqui a gente vai o que? Coletar em um determinado tempo específico uma amostra desse meio e vai quantificar para saber quanto foi liberado desse princípio ativo. Então o teste realmente ele é feito, né, utilizando 6 amostras do produto simultaneamente. Por isso que esse equipamento ele acaba sendo melhor, porque eu faço simultâneo, porque se eu fizer um por vez, pode ser que eu tenha ali diferenças, né, até na temperatura, na rotação do aparelho. Então o ideal é que a gente faça simultâneo, mas na falta, né, na impossibilidade, a gente também tem um de uma prova. E a gente coloca o quê? Uma unidade em cada uma dessas cubas e a gente vai calcular o percentual que foi liberado do princípio ativo, né? Então a gente vai ter que ter já aí um método quantitativo pré-estabelecido. Então a gente temos dois tipos de aparato. Então aqui a gente tem a cuba, né? E aqui embaixo fica o comprimido, a cápsula, a forma farmacêutica. E aí a gente vai ter o volume, né, que vai estar estabelecido pela monografia, a rotação específica, né? Então lá também tem que especificar aqui quantos RPMs, a temperatura, né? Obviamente 37 graus, tentamos simular o meio fisiológico. E aí algumas monografias podem sugerir essas pás, né, para poder fazer aqui a homogeneização desse meio, ou cestos, né? Então a gente tem esse cestinho aqui que a gente pode colocar o medicamento, né? Então, aí, por exemplo, cápsula. Cápsula provavelmente eu vou ter que usar para muitas delas cesto, porque a cápsula não vai ficar aqui no fundo, ela vai flutuar, tá? E aí isso é determinado o quê? Isso é determinado o tipo de aparato no desenvolvimento do método de dissolução, que é o tema da nossa próxima aula. A gente vai falar exatamente como a gente seleciona todos esses parâmetros. Bem, e aí, né, os equipamentos mais chiques têm um analisador já em sistema de fluxo, né? Ele já retira a amostra do meio, já faz a análise quantitativa, né? A gente ainda não chegou nesse nível, mas seria bastante interessante um equipamento como esse. Eu vou agora aqui mostrar para vocês um vídeo no YouTube para a gente ver isso.
Então, né, a gente tentando fazer um paralelo, né, do ensaio de solução com o ensaio em vivo, né, do que aconteceria dessa forma farmacêutica sendo liberada. E aí o tempo, né, ali de liberação do princípio ativo. E aí o dissolutor, né, de comprimidos. O pH, né, você vai utilizar a solução tampão. Aí o ajuste do aparelho, né, nas condições do experimento, a gente vai colocar aí a rotação, né, o tempo. E ele começa a girar, né? Aí ele está mostrando com o aparato com a pá. Mas a gente também tem, tá vendo aqui ó, o cestinho, você também pode acoplar ali o cesto. E aí no caso de cápsula, por exemplo, né, que flutua, então o cesto acaba sendo interessante, que ele vai manter. Eles colocaram, né, um cubo de permanganato de potássio, né, porque com a cor fica mais fácil a gente enxergar a liberação. E aí o método quantitativo, né, a gente tem que retirar uma amostra, normalmente do meio aqui do meio, né, exatamente no centro. A gente filtra e procede o ensaio quantitativo. Pode ser por ensaio espectrofotométrico, que é mais cômodo, ou por ensaio cromatográfico, tá? Então aqui, ou quando a gente tem um equipamento chique, que a gente tem um sistema em fluxo, né, que já retira a amostra e já vai direto para o equipamento para fazer a leitura, tá? Então aqui onde é que a gente coleta aqui no cesto? Normalmente a gente coleta aqui. Então a gente vem, por exemplo, com a pipeta, né? Então não coletar nem muito no fundo, nem muito na superfície. Então aqui é o ponto, né, ideal aqui para a gente vir com a pipeta e coletar mais ou menos dessa região. Então é importante que a gente sempre colete da mesma região, para não ter esse problema. Uma hora eu coleto aqui, outra hora eu venho e coleto aqui, uma hora eu venho e coleto aqui no final. Então a gente escolhe, né, quando a gente vai fazer um ensaio de perfil, um ponto específico e sempre procura pipetar do mesmo ponto, porque senão vai dar diferença. Bem, aqui, né, normalmente os guias, né, eles mostram a avaliação do perfil de solução para, por exemplo, você discriminar vários desvios, né, durante a fabricação da formulação, quando você muda, às vezes, o fornecedor, né, de matéria-prima. Então, o ideal é que a gente tenha aqui, por exemplo, aqui ele teve, né, 6 amostras, né, uma de cada cor, e aí ele fez aqui um gráfico, né, plotou um gráfico aqui de tempo versus
percentual que foi liberado para o meio, né? E a gente percebe que todas essas 6 amostras, elas, né, estão muito próximas, né? Então aqui a gente tem o branco, que não tem que dar nada, e aqui, né, valores muito próximos do perfil de solução. Então a gente vê aqui que em 15 minutos, praticamente essas formas farmacêuticas atingiram um platô de dissolução. Então, daqui para cá, praticamente não houve variação no perfil de dissolução. E aí, obviamente, se você só quer testar, não quer fazer perfil, você vai no tempo da monografia. Então, a monografia especificou 30 minutos. Beleza, 30 minutos eu tiro a alíquota e vou medir, né? Então, aqui a gente vê que algumas chegaram bem próximo de 100%. E aqui, o que seria, né, um típico perfil não conforme, né? Onde a gente tem aqui 6 amostras e aí a gente vê que elas não estão conformes, que muitas delas, né? Então, aqui, se fosse o caso especificado, que 80%, né, do ativo, que normalmente é o mais comum, 80% do ativo liberado em até 30 minutos, a gente, né, basicamente só teria essa formulação aqui em verdinho. Todas as outras estariam abaixo, então isso aqui é um perfil não satisfatório, tá? Bem, então os ensaios de dissolução, eles não são aplicados, né, como alguns casos, para comprimidos mastigáveis, porque o objetivo do comprimido mastigável e sublingual é ficar mesmo na mucosa oral, tá? Comprimidos efervescentes e medicamentos sob a forma líquida ou semissólida. Bem, aqui eu volto a mostrar para vocês, né, o trabalho de desenvolvimento que nós fizemos de alguns comprimidos. Esse foi o primeiro comprimido de Lipia alba que eu desenvolvi com a Mayara. Então aqui a gente utilizou um extrato seco da planta, tá? E aqui alguns recipientes e a gente foi, né, ali até chegar nessa formulação aqui de número 16, a 17 ficou ruim, né? 17 tem que estar ruim mesmo. Então a gente voltou para formulação, né, de número 16, com comprimido com um tamanho final de 600 miligramas. E aí aqui, né, um pouco do histórico dessa formulação, né? Nós tentamos inicialmente a via de compressão direta com as 2 primeiras formulações, só que aí com a compressão direta os comprimidos ficaram muito friáveis, eles ficaram muito quebradiços, não tiveram uma coesão suficiente. Então a gente tentou pela via úmida, né? Da terceira formulação até a 13ª, né, de 10 formulações tentando por via úmida. Aqui a gente tem um resultado, né, do peso médio, né, com a variação do tempo, né, a dureza, a dissolução e a friabilidade. Então aqui, ó, aqui ficou muito duro. Então o grande problema aqui da via úmida para o nosso extrato é que o extrato ele é muito higroscópico. E aí com a via úmida ele ficava muito coeso e não desintegrava. Então dava 30 minutos nem tchum, né, não liberava nada, tá? Então a gente ficou aqui com bastante dificuldade até que a gente pegou pela dupla compressão, né? E aí quando a gente foi por essa via, né, de dupla compressão foi que começou a dar certo, né? Então aqui a gente tem essa formulação que já liberou em 3 minutos, né? Só que aí a gente não conseguiu fazer uma quantidade suficiente. Esse outro teste ficou muito friável, tá? Aí até que na 16ª a gente conseguiu aqui um peso médio, né, de 617 miligramas, né? Aí ele desintegrou, a fiabilidade muito boa, né, de apenas de 0,022% de perda, tempo de desintegração de 4 minutos, né, que é excelente. E aí nós selecionamos essa formulação para fazer o estudo de desintegração. Então aqui por via úmida a gente tinha esse tipo de comprimido mais bonito, né, esteticamente, só que não desintegrava, extremamente coeso. Aqui o granulado, né, que nós utilizamos para preparar, e aqui a dupla compressão, né? A dupla compressão é você preparar o comprimido, depois você lá triturar esse comprimido, né, e depois comprimir novamente. Então nós obtivemos esses comprimidos por dupla compressão. Então aqui foi o nosso princípio ativo, que é o acteosídeo, né? E aqui o cromatograma, que vocês já viram ele em aulas anteriores. E aqui nós tivemos o quê? Nós traçamos o perfil de dissolução do acteosídeo. Então aqui a gente percebe, né, o percentual que foi liberado versus tempo. E aí a gente observa que mais ou menos em 20 minutos ele já tinha liberado cerca de 80% do princípio ativo, né? E normalmente para comprimidos não revestidos eles especificam 80% em até 30 minutos. Então a gente conseguiu com folga aqui um bom perfil, né, de solução. Bem,
E aí a gente, né, teve que, inicialmente a gente fez alguns testes, quais seriam, né, esses meios, e aí na próxima aula eu vou falar melhor sobre como a gente tem que fazer esses testes. Então a gente, né, pensou no HCl, num meio, né, no estômago, no estômago e no intestino, né, um tampão de pH 6,8. E aí a gente plotou, né, isso daqui, esse teste com os dois meios, e a gente percebeu, né, uma maior solubilidade do lacteosídeo, né, da liberação do lacteosídeo em meio HCl01. Então, provavelmente ele vai ter uma boa absorção no estômago em relação ao intestino. E aqui nosso gráficozinho, né, que a gente plotou, então a gente selecionou esse meio, e aqui a gente tem o percentual, né, como é que a gente faz? Medindo o tempo zero, 5 minutos, a gente coletou uma amostra, quantificou, deu 47% de liberação. Com 10 minutos a gente quantificou, deu 68%. Com 15 deu 79%. Com 20 minutos já tinha dado, né, 82%. Com 45 minutos, 89%. Com 60%, 88%. Com 75 minutos, 87%. Então perceba que chega uma hora que ele já vem aqui para um platô e que não há variações significativas, né? Que isso aqui é um gráfico típico de perfil de solução. E aí, isso gerou, né, o meu último artigo do doutorado, que foi o desenvolvimento, né, e avaliação de parâmetros físico-químicos, né, de comprimidos, né, contendo extrato de Lippe-Alba. Então, nosso artigo aqui que saiu ainda esse ano, né, do doutorado. Bem, e aí, aqui a gente tem alguns percentuais, né, que normalmente são especificados. Então, só para dar uma ideia, né, esse Q, né, percentual, é a quantidade de princípio ativo que é liberada. Então, aqui para o AS cápsulas, né, e comprimidos, a gente tem aqui o AS cápsula, tem que liberar pelo menos 80% em até 30 minutos, e a sugestão é que utilize o aparato com a rotação de 100 RPMs. Já para AS comprimido, a diferença é que agora as rotações é de apenas 50 RPMs. Aí para essa formulação de AS mais paracetamol, né, então você tem que ter, ele sugere no mínimo 75% de cada ativo em até 45 minutos, com a rotação de 50 RPMs. Paracetamol comprimidos, no mínimo 80% em até 30 minutos, utilizando 50 RPMs de rotação. Mebendazol, pelo menos 75%, né, num prazo aí maior de 120 minutos, com a rotação de 75 RPMs. E propranolol, cloridato de propranolol, comprimidos, né, no mínimo 75% em até 30 minutos, com a rotação de 100 RPMs. Então, vocês vão observar que pode ter diferença nas monografias, que você vai ter que observar qual é o meio, qual é o percentual, qual é o tempo e aparato e qual é a rotação, né, ali determinada. E aqui a gente tem alguns meios, né, por exemplo, o AS cápsula, pela farmacopeia americana, ele sugere um tampão acetato com pH de 4,5, só que com volume de 500 ml. O comprimido, também o mesmo meio, né? E aí também com o mesmo volume de 500 ml. E o AS de liberação controlada, ele pede, né, um estágio ali gástrico, né, com HCl01, e um outro, né, com tampão acetato, que é o estágio entérico, com um pH de 6,8, ambos, né, o meio com 500 ml. Essa formulação paracetamol com AS comprimidos, aí ele já pede para fazer em água com volume de 900 ml. Cloridato de propranolol comprimidos, já pede HCl a 1% num volume de 1000 ml. Então, pode haver sim pequenas diferenças de monografia para monografia, tá? Bem, e aí os critérios de aceitação, né? Os critérios de aceitação, inicialmente você testa os 6 primeiros, cada unidade deve apresentar um resultado maior ou igual ao Q mais, maior ou igual a Q mais 5%. Aquele Q que a gente viu lá, 80 mais 5, então 85, tá? E aí, se não for aprovado, você pode fazer com mais 6 no segundo estágio, e aí você vai fazer a média, né, dessas 12 unidades, da primeira tomada com 6 com a segunda, e aí nenhuma unidade pode apresentar resultado inferior a Q menos 15. Então, se o Q for de 80, nenhum pode apresentar 65%. E se mesmo assim ainda tiver um resultado, né, não satisfatório, a gente parte para etapa 3, né, a gente vai pegar mais 6, né, vai pegar aqui mais 12, né, então a média das 24 unidades é 1, 2 e 3, igual ou superior a Q, e no máximo 2 unidades com Q inferior
a Q-15, tá? E nenhuma unidade pode ter um Q inferior a Q-25%. Então, aqui são, né, alguns critérios para aceitação dessas formulações. Bem, e aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo prático desse ensaio de solução para comprimidos de paracetamol.